Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos trabalhar com a terceira forma de passagem de parâmetro e devolução de resposta entre formulários. Para começarmos, pessoal, vamos fechar esses formulários que nós temos abertos aqui. Esta forma que nós trabalharemos nesta aula, pessoal, a terceira forma, ela utiliza propriedades, para realizar essa passagem de um parâmetro e devolução de uma resposta. O que é uma propriedade? Bom, pessoal, a propriedade é um mecanismo de programação que ele é flexível para ler, para gravar ou para calcular algum valor. Então, é um mecanismo que a gente encontra aqui no C#, já que o foco é o C#, então aqui no C# a gente tem esse mecanismo chamado propriedade que nos possibilita ler, gravar ou até mesmo calcular algum valor para um campo em particular. Aí durante a aula você vai ver como que utiliza uma propriedade. Eu vou deixar disponível um link da documentação da Microsoft que fala um pouco mais sobre propriedades, tá certo? Então é bem interessante você realizar essa leitura. Bom, aqui pessoal, vamos então começar criando uma nova pasta, Vamos adicionar uma pasta chamada forma 3 e aqui dentro de forma 3 nós adicionaremos dois formulários. O primeiro formulário será o meu FRM forma 3 formulário 1. FRM forma 3 formulário 1. E aí a gente faz a adição de um novo formulário chamado, vamos lá, Windows Form, chamado de FRM forma 3 formulário 2. FRM forma 3 formulário 2. Esses dois formulários, pessoal, você já viu, as propriedades que a gente vai alterar. Então, bem rápido, vamos alterar o Form Border Style para Fixed 3D. Sei que você até já cansou de me ver alterando isso, mas é algo que eu sempre altero. Então, vamos lá. Maximize Box para falso, Minimize Box para falso também, Show Icon, Show in Taskbar, falso. Depois o Size a gente vem e altera conforme o tamanho dos componentes, Então, vamos fazer o mesmo aqui para o formulário 2. Vamos lá. O Form Border Style, Fixed 3D. Depois a gente altera Maximize Box, Minimize Box, Show Icon para falso e Show in Taskbar para falso também. Vamos pegar aqui, pessoal, um formulário. Vamos pegar aqui o formulário 1 lá da forma 2 e vamos copiar o size dele, tá? Vamos copiar o size e vamos atribuir esse size para os dois formulários aqui da forma 3, tá certo? Beleza, agora os dois já estão do tamanho correto. Agora vamos copiar lá do formulário 1 da forma 2 os componentes e colar no formulário 1 da forma 3, beleza? E vamos fazer o mesmo para o formulário 2 da forma 2, pegar os seus componentes, vamos pegar os seus componentes, os componentes internos aqui do formulário, e colar no formulário 2 da forma 3, beleza? Então, pega os componentes do formulário 1 da forma 2 e cola aqui dentro do formulário 1 da forma 3. Pega também os componentes do formulário 2 da forma 2 e cola aqui dentro do formulário 2 da forma 3. Ok? Beleza. Bom, estão aqui os componentes, todos já posicionados no local correto. Vamos abrir aqui o código, implementando o evento clique dos botões. Vamos começar pelo btn enviar, lá do formulário 1. Depois vamos para o formulário 2 e vamos implementar o evento clique também do btn devolver. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente já pode trabalhar com o código. Vamos começar aqui no btn enviar e vamos instanciar um formulário. Então, frm forma 3 formulário 1, forma 3 formulário 1, aliás, formulário 2, desculpem, tá? FRM forma 3 formulário 2. FRM é o nome que nós daremos a esse objeto
e instanciaremos, né, criaremos uma instância, né, utilizando a palavra reservada new, né? Então, FRM, forma 3, formulário 2, darei o nome de FRM, recebe uma nova instância de FRM, forma 3, formulário 2. Beleza. E aí, pessoal, isso aqui a gente vai ter que mostrar com o show dialog. Isso aqui é a mesma questão que eu falei para vocês na aula anterior, tá? A diferença entre o show e o show dialog. Aqui a gente vai utilizar o show dialog porque a gente vai ficar aguardando acontecer alguma coisa dentro desse formulário aqui para só então depois, né, pegar o valor da resposta, tá certo? Bom, agora, pessoal, lá dentro do formulário 2 da forma 3, a gente vai criar uma propriedade, né? Na verdade, a gente vai criar duas propriedades agora de início. Depois a gente vai dar uma melhorada para fazer com apenas uma propriedade. Como que cria uma propriedade? A gente digita PROP, né, prop, e dá um tab aqui, ok? Isso aqui é um atalho para a criação de uma propriedade. Então, a gente vai dar o tipo da propriedade, né, uma propriedade do tipo string, e aí o nome dessa propriedade. Bom, vamos começar com o parâmetro, certo? Daremos o nome de parâmetro para ela. Bom, e aqui, pessoal, por enquanto a gente tem um get e um set. O set é para atribuir o valor e o get é para pegar o valor que eu tenho na propriedade, ok? Bom, o que nós modificaremos aqui? Isso aqui, como é o parâmetro, eu somente vou deixar aqui o meu set, ok? Eu não vou ter um get aqui, porque eu não vou pegar o valor do parâmetro, eu só vou atribuir o valor do parâmetro. E aí, aqui dentro do set, a gente vai fazer entre aspas, eu tiro daí o ponto e vírgula do final. Aqui dentro, pessoal, eu vou fazer a atribuição do meu txt parâmetro recebido, né? Então, o meu txt parâmetro recebido, que é o componente textbox que eu tenho aqui no meu formulário, né? Que é esse componente aqui. Eu vou acessar a sua propriedade text, e aí eu vou atribuir o valor que eu recebi na minha propriedade. Como é que eu faço isso? Bom, eu acesso value. Esse value aqui, pessoal, é o valor que eu recebi para a propriedade, tá certo? Então, quando eu fizer uma atribuição, ok? Quando eu fizer uma atribuição e eu passar algum valor para a minha propriedade, eu pego esse valor utilizando o value, beleza? Eu vou só melhorar a leitura desse código. Eu acho mais legal se eu faço essa separação aqui, ok? Eu organizo o meu bloco, ok? Eu prefiro deixar dessa forma. Então, eu já tenho uma propriedade para o parâmetro. Agora, lá no meu formulário 1, eu posso acessar essa propriedade. Então, o meu frm.parâmetro, ok? Recebe o conteúdo do meu txt parâmetro enviar.text, beleza? Uma vantagem de eu utilizar essa forma aqui, né, essa forma de propriedade, é que eu não consigo, já que eu bloqueei, né, eu tirei o meu get, eu não consigo pegar o valor da propriedade parâmetro. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável do tipo string chamada str, eu não poderia pegar, por exemplo, o frm.parâmetro. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho um get lá, eu só tenho um set. Ou seja, eu só consigo colocar um valor na propriedade, mas eu não posso pegar um valor da propriedade a partir de outro formulário, tá certo? Então isso é uma vantagem. Eu controlo o acesso ao valor da minha propriedade. Beleza. E agora, pessoal, como é que eu faço para pegar a resposta? Bom, eu vou fazer isso criando uma nova propriedade aqui, uma propriedade para resposta. Então, prop tab, o tipo string, e aí resposta. Eu não vou ter um set, eu não vou atribuir, eu somente vou pegar, certo? Então, deixa eu só melhorar o aspecto da leitura, como eu falei para vocês. Então, aqui, vou tirar o ponto e vírgula e vou colocar as minhas chaves. Como é que eu pego o valor da resposta?
Bom, é simples. Eu só vou pegar dando um return no meu txt resposta devolver.text, beleza? E ponto vírgula no final. Só isso. Então aqui, a minha propriedade resposta, ela simplesmente dá um return no valor do meu txt resposta devolver. Só isso que ela vai fazer. Aí lá no meu formulário, né, o formulário 1, é que eu irei pegar a minha resposta depois que eu dou o show dialog. Então vamos lá, o meu txt resposta recebida.text recebe o valor do meu, aliás, é frm.resposta. Só isso. Ponto resposta. Mais uma vez falando, eu controlo o acesso a alteração, né, do valor da minha propriedade. Eu não posso fazer um frm resposta recebe, por exemplo, Gilceone. Eu não consigo fazer isso, por causa que eu não tenho um set definido, eu só tenho um get, né? É um read only, é somente leitura essa minha propriedade aqui, do jeito que eu programei ela, beleza? Então agora, pessoal, a gente tem de uma forma, ao meu ver, mais otimizada, né? Utilizando, né, aqui a propriedade, certo? A gente tem a passagem de parâmetro, né, de valores para um formulário e devolução de uma resposta utilizando propriedades, e eu acho que essa é uma forma mais otimizada, é a melhor forma, a melhor prática de programação para você que precisa passar um valor para dentro de um formulário e depois pegar uma resposta. Ou só passar um valor e depois só pegar uma resposta, enfim, depende aí do que você vai precisar, mas eu acredito que essa é a melhor forma, ok? E aí você pode ver que aqui a gente tem um código bem limpo, né? A gente só precisa adicionar uma chamada ao método close aqui dentro do devolver, né? Aqui eu não tenho código nenhum, por causa que todo o meu código, toda a minha inteligência está programada aqui dentro das minhas propriedades. A propriedade parâmetro, né? Ela vai receber um valor atribuído. O valor atribuído é quando a gente faz essa atribuição aqui, né, pessoal, com o igual. A gente vai pegar esse valor que foi atribuído e adicionar ao meu txt parâmetro.text, né? Meu txt parâmetro recebido.text. E depois a resposta, quando eu acesso, né, a minha propriedade resposta, eu simplesmente, o valor dela vai ter o valor do return do meu txt resposta devolver.text. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui uma forma mais simplificada, ao meu ver. Vamos adicionar uma chamada a esse código aqui, né? Aliás, ao formulário, né? O formulário 1 aqui da forma 3, lá ao meu formulário principal. Então vamos implementar aqui o forma 3, vamos copiar o código que está acima, aqui somente alterar aquilo que é necessário. Então aqui, frm forma 3, formulário 1. Aqui ele ainda não vai conhecer, porque a gente precisa dar um using para proje parâmetro resposta forma 3, beleza? Agora sim, ele está conhecendo esse novo namespace que eu adicionei. Vamos clicar no Start e vamos analisar o resultado. Beleza, vejam só, iniciou aqui a nossa aplicação, vamos clicar no forma 3. Agora, eu vou colocar aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5. E aí vamos enviar para o form 2. Mais uma vez, né, pessoal, eu tinha adicionado aqui o breakpoint. Vamos dar um continue para a gente ver o resultado. E abriu aqui o form 2, 1, 2, 3, 4, 5, né, utilizando a propriedade. Agora vamos devolver uma resposta. 6, 7, 8, 9, 10. E aí devolver para a form 1. Tenho aqui devolvida a resposta utilizando propriedade. Bom, vamos fechar aqui, pessoal. Vamos ter uma visão geral do que a gente fez, né? O código bem reduzido, né, em comparação aos outros formulários que a gente trabalhou. Deixa eu só fechar essas duas abas aqui do nosso formulário principal. Vamos olhar, pessoal. O mais importante está aqui no formulário 2, né, onde a gente criou as duas propriedades. Uma é somente escrita, né, e a outra é somente leitura, ok? E aqui você vê, bem simples, né? Dentro do evento clique do botão devolver, a gente só vai ter a chamada ao método close para que só
após fechar o formulário, né, aqui nessa linha, ele siga a execução da linha de baixo, né, onde a gente pega o valor da propriedade de resposta, ok? Então, somente depois de fechar o formulário, né, após a execução aqui do close, ele vai fechar e vai seguir a execução para as linhas abaixo. Aí, você pode perguntar, né, talvez surja aí alguma dúvida, por exemplo, eu poderia trabalhar aqui, por exemplo, somente com uma propriedade aqui no formulário 2? Poderia, tá? Não teria problema nenhum. Poderia muito bem trabalhar somente com uma propriedade. Eu poderia, por exemplo, vou comentar aqui essas duas propriedades, tá? Vou comentar aqui e aí vamos criar uma outra propriedade. Isso aqui vai gerar alguns erros lá no formulário 1, tá? Porque ele está acessando essas propriedades que eu comentei. Então aqui, como a minha resposta e meu parâmetro ambas são string, eu poderia criar uma propriedade única aqui chamada valor, por exemplo. Deixa eu melhorar aqui a visão, né, a visualização. Então, vou deixar o get numa linha e o set na outra. Então, o get, né, eu vou copiar a linha aqui do get, beleza? Copiei, colei aqui, onde eu faço, né, eu pego o valor da minha propriedade. E o set, onde eu coloco o valor para a propriedade, eu copio a linha aqui do set, beleza? Então é isso, pessoal, funcionaria dessa forma. Agora, dentro de uma única propriedade, eu tenho a leitura e eu tenho a atribuição do valor, beleza? Eu preciso alterar alguma coisa a mais nesse formulário? Não preciso alterar nada. Somente lá no meu formulário 1 é que eu preciso alterar. Onde eu estou referenciando parâmetro e resposta, eu só preciso referenciar a propriedade valor, beleza? Agora, em valor aqui ele faz a atribuição, ele faz o set, e em valor ele faz o get também, pegando o valor dessa propriedade. Aqui é valor, pessoal, mas poderia ser qualquer nome, tá? Não confunda valor e value, tá? Não confunda, aqui poderia ser qualquer nome. Poderia colocar aqui parâmetro também, ou resposta, por exemplo, e trabalhar, né, dentro dessa única propriedade, tanto a leitura quanto a atribuição, conforme eu já mostrei para vocês antes, ok? Beleza, só vamos executar, né, pessoal, dar um start para que você veja que não teve modificação nenhuma, segue com o mesmo comportamento. Então vamos lá, forma 3, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, pode ser um AAA, e aí enviar para o form 2. Recebi, né, os As, e agora vamos devolver. Quero devolver Qs, e aí devolver para a form 1, estão os Qs devolvidos aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Para finalizarmos, algo que eu gosto de fazer é remover as referências que não estão sendo usadas aqui pelos nossos formulários. Então vou começar pelos primeiros formulários que nós temos aqui lá do Forma 1, ok? Eu vou entrar dentro do código deles e vou remover as referências que não estão sendo usadas. Só você pegar essas que estão em cinza aqui, clicar aqui nessa opçãozinha que oferece para a gente uma opção de correção, remover as referências não usadas, aí você vem, salva, né, esse formulário que você modificou, depois vai para o próximo formulário, remove as referências não usadas, você remove aqui selecionando e apagando, ou você usa essa opção que eu mostrei para vocês para remover as referências que não estão sendo usadas aqui, tá certo? Se não aparecer ali a opção, você quer vir mais rápido ali, você pode selecionar e remover, não tem problema nenhum, removendo aí com o backspace do teclado. Vamos para o próximo formulário, vamos lá, vamos ao código, e aqui a gente espera, né, ele mostrar para a gente a informação que não estão sendo usadas, as referências, você vem, remove e depois salva, fecha e parte para o próximo formulário. Vou fazer isso para todos, tá, pessoal? Porque eu gosto de deixar um pouco bem limpo ali os nossos formulários que a gente vem trabalhando. Então, remove referências não usadas, salva e parte para os formulários do Forma 3. Vamos lá, entro no evento clique, vou até aqui os usings e escolho remover as referências não usadas. Mais uma vez eu vou salvar, fechar os formulários e abrir agora o segundo formulário do Forma 3, ok? Acesso o código e removo aqui as referências não usadas. Aqui vai ter um código comentado, né, pessoal? Porque eu mostrei a diferença utilizando uma e duas propriedades.
Bom, vou deixar comentado isso aqui, como eu vou disponibilizar isso aqui depois no GitHub, beleza? Então esse formulário aqui está pronto e, por fim, nós vamos ao nosso formulário principal. Então aqui a gente vai acessar o código do formulário, View Code ou F7 do teclado, e aqui a gente remove referências não usadas. Bom, então é isso, pessoal. Finalizamos, né, a nossa aplicação aqui. Eu vou clicar no Start só para acabar com a imagem de execução aqui do nosso projeto. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Então, como vocês viram, né, a gente trabalhou de 3 formas. A primeira forma, passando referência ao componente que eu falei para vocês, não usem. Essa forma existe, é possível fazer, só que não é uma boa prática, tá? Então, não usem essa forma, é a pior delas. Depois a gente tem a forma 2, né, em que a gente faz acesso a variáveis globais que estão lá no formulário 2. Essa é uma forma um pouquinho melhor, tá? Então isso aqui, se você quiser, pode usar. E a terceira forma, que é a minha favorita, é a forma que a gente utiliza propriedades, né? Então a gente controla até o acesso à leitura e gravação da propriedade, ok? Então essa eu considero a melhor forma e essa é a forma ideal para você utilizar, ok? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo que eu estou apresentando. Se ainda não são inscritos no canal Programação Prática no YouTube, se inscrevam. Obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo curso.